Olá, boa tarde a todos. Ah, Boa tarde aqui aos participantes desta primeira sessão da tarde da Ordem dos Engenheiros da Região Norte. Eu queria dar as boas-vindas ao Carlos Brandão, que aqui está ao centro, que nos irá falar sobre a iluminação natural e vem da Chatron. Também à Maria Santos, que vai-nos falar sobre a UEL, a certificação. E por fim ao Pedro Quintas, que nos vem falar de saúde e bem-estar e que vem da Súmula Perfeita. Nós vamos fazer, cada um vai ter uma primeira apresentação, vamos ver o que é que têm para nos mostrar, como é que vamos entender estas diferentes temáticas que aqui vamos ter esta tarde e depois vamos ter um momento de perguntas e respostas com a nossa audiência e também entre nós para entendermos aquilo que são as diversas áreas. Assim sendo, eu pedia ao Carlos, se fizesse o favor de se apresentar e fazer a sua apresentação, se possível. Penso que tem que estar naquele ponto para podermos ver então a sua apresentação. Boa tarde a todos. Não sei se estão a conseguir ouvir-me. Ok. Boa tarde a todos. O meu nome é Carlos, sou representante da Chatron, empresa fundada há 25 anos, portanto estamos situados aqui próximo do Porto, na fábrica em Valdecâmara, e trazia aqui uma apresentação breve para perceber-se melhor do que é que nós iremos falar. Portanto, a empresa tem 25 anos no mercado, produz e integra produtos nas áreas de iluminação e climatização e procura sempre estar disponível com as soluções mais eficientes em termos de ambiente. O tubo solar é o nosso produto premium. O objetivo é captar a luz solar existente no exterior, transmitir de forma eficaz para o interior, fazendo a iluminação dos espaços interiores. A constituição deste produto é fácil, portanto, é composto por uma cúpula piramidal exterior, um acessório de conexão, uma base de cobertura, um tubo refletor e um difusor. Portanto, isso podemos chamar um kit de tubo solar. Tem benefícios em termos de redução do consumo de energia, melhoria da eficiência energética dos edifícios e de bem-estar de todos os que usam o espaço. E eu de seguida vou dar um bocadinho o exemplo de cada um destes. Portanto, aqui é um exemplo de uma cobertura onde foram aplicadas as cúpulas e agora tem um pequeno vídeo de apresentação. Existem diversos modelos disponíveis, portanto temos modelos desde os mais pequenos de 250 de diâmetro até aos 750 que se destinam a aplicações mais em obras domésticas, portanto em casas particulares, e os de grandes formatos, 530 e 750, mais para a indústria. Aqui temos uma aplicação, podem ser aplicados em qualquer tipo de cobertura, temos bases específicas para cada tipo de cobertura, seja doméstica, industrial, e para cada tipo de acabamento do teto interior também. Temos também, isto foi lançado muito recentemente, um Expansor Lux, portanto podemos ir até 1 metro de diâmetro, em que conseguimos ter uma amplificação ainda superior no modelo maior que temos, que é o de 750, que poderá passar para 900 ou para 1 metro, dando já uma iluminação muito significativa em termos de espaços interiores, quando temos pés direitos bastante elevados, por exemplo.
Podemos também ter o LED integrado no tubo, portanto chamado LED-in, em que temos a aplicação de LED no interior do tubo e que podemos ter a iluminação 24 horas só com o tubo solar. Portanto, temos máxima eficiência energética e temos isto disponível também para todo o tipo de modelos. Em termos industriais, poderemos ter também, por exemplo, uma nave destas aqui do pavilhão da feira, podia estar iluminado com os tubos solares e ter uma compensação dos LEDs. Portanto, a potência do LED poderia variar em função da iluminação natural existente no exterior e no interior, e desta forma só iríamos consumir mesmo a energia necessária para manter o nível de iluminação que pretendemos no interior do espaço. Temos ainda também, por causa da reação ao fogo, uma cúpula sem Proof-Dome, portanto, que é resistente ao fogo pelo exterior, portanto BRUF T1, e pode ser aplicado também nos edifícios mais suscetíveis a incêndio. Portanto, este está em processo de patenteamento, mas já está no mercado. Esta versão do Tube Heavy Floor é muito útil cada vez mais porque permite ter espaços públicos, por exemplo, transitáveis, completamente transitáveis, sem obstáculos, em que podemos estar a iluminar tudo o que está por debaixo. Portanto, e cada vez mais os espaços públicos têm centros comerciais por baixo, inclusive, por exemplo, aqui o estádio de Aveiro tem os balneários e tem os corredores internos, etc., que estão iluminados, que de outra forma, portanto, seriam completamente às escuras, e desta forma conseguimos juntar o útil ao agradável. E cada vez mais existem espaços urbanos que são aproveitados ao máximo em termos de superfície e que por baixo nós conseguimos estar a ter um ambiente natural no seu interior. Existe também a possibilidade de colocar na lateral, portanto temos alguns clientes que nos pedem para esta solução porque não têm outra forma de ir à cobertura buscar a luz, podemos ir a uma parede lateral, normalmente virada a sul, e a partir daí encaminharmos para distâncias até 20 metros, 25 metros, já temos no mercado e continua a funcionar, perde sensivelmente 1% por cada metro. O modelo flat é, por exemplo, substituir uma janela, mas também poderemos levá-la para alguma distância para o interior da casa. Em termos de certificações, nós temos a ETA, portanto, para todo tipo de produtos, pode ser aplicado em qualquer país da Europa e do mundo, pronto, eles estão certificados para todo o tipo de itens, os mais significativos são a resistência ao fogo, portanto, a estanquicidade à água, a resistência ao vento, isolamento sonoro, transferência térmica. Temos também a resistência ao impacto, por exemplo, cada vez mais importante nos dias que correm. Realizados no Itcons, temos também na Tecnalia a parte da resistência ao fogo, portanto, pelo exterior, e temos o Heavy Floor também, portanto, certificado pelo CTCB, portanto, em termos de resistência e em termos de deslizamento, etc. O LED-in também está certificado, portanto, temos o LED-in pode ser usado também em qualquer país porque é perfeitamente possível, está certificado com o Test Report. Em termos de benefícios, que é para passar também já para a parte seguinte do próximo orador, como há um bocadinho mostrei este slide, nós temos a redução do consumo de energia, a melhoria da eficiência dos edifícios, mas também e cada vez mais o bem-estar de todos os que usam o espaço. A importância da luz natural para o bem das pessoas, portanto, o livro Edifícios e Saúde, reinventar o hábito pensando na saúde das pessoas, foi um trabalho realizado pela Green Building Council Espanha, Conselho General de Arquitetura Técnica de Espanha e a ICE Cluster Habitat Eficiente. No capítulo 5 investiga a influência da iluminação no bem-estar das pessoas. Nós temos colaborado com a ICE neste livro também e em termos da importância da luz natural, portanto é fundamental para a iluminação saudável em ambientes internos, benefícios para a saúde física, psíquica e emocional, regulação do relógio biológico e sistemas neurocomportamental, melhoria do humor, atenção e qualidade do sono. Portanto, a integração da luz natural e elétrica, portanto, defende-se com a combinação da luz natural com a iluminação elétrica e benefícios visuais e não visuais. Portanto, a iluminação centrada nas pessoas, portanto, que é um dos que está no capítulo 5 também, novo padrão de design que prioriza as necessidades biológicas, visuais e emocionais. Portanto, os desafios que existem é a falta de regulamentação específica, que ainda não há, a ausência de conhecimento sobre benefícios não visuais da luz natural, também não há, portanto, nós estamos à frente um bocadinho a ajudar também a estudar este tema. As normas atuais essencialmente focam somente em critérios energéticos e visuais, negligenciando necessidades biológicas, portanto, que é ainda uma das
dos problemas que existem na atualidade. O valor de mercado e retorno sobre o investimento, portanto, a luz natural é valorizada como diferencial competitivo. Cada vez mais edifícios com iluminação saudável têm maior venda no mercado, portanto, e são mais procurados. Melhor retorno sobre investimento face a projetos focados apenas na eficiência energética. Portanto, nós podemos ter uma casa muito eficiente e não ter luz natural, mas isso aí pouco interessa. Não temos qualidade, nem temos saúde em morar lá, sempre com o mesmo tipo de iluminação. Fatores essenciais também é o momento do dia, portanto, nós com a luz natural conseguimos sabermos em que parte do dia é que estamos. A luz matinal favorece o despertar, a luz ao meio-dia reforça o relógio biológico, a luz noturna atrasa o início do sono. Portanto, a quantidade de luz também influencia, portanto, a intensidade luminosa ajusta o sistema circadiano, portanto, 10 lux iniciam os efeitos visuais, 250 lux têm impacto relevante e 1000 lux atingem a saturação. Portanto, a luz natural é ideal, a luz artificial deve considerar lux melanópico e a idade do próprio utilizador. A direcionalidade da luz, portanto, a luz ao meio-dia reforça o relógio biológico, a luz noturna atrasa o início do sono. Portanto, a cor da luz, o espectro ajustado à sensibilidade circadiana aumenta o impacto biológico, a luz quente à noite favorece o descanso. Portanto, a duração e a exposição, portanto, todos temos necessidade de pelo menos 2 horas diárias de luz natural. A exposição insuficiente aumenta o risco de doenças e desajustes biológicos. O espectro ajustado à sensibilidade circadiana aumenta o impacto biológico. Portanto, a luz quente à noite favorece o descanso. O controlo e encadeamento contrasta a distribuição luminosa. Portanto, ou seja, cada vez mais temos que estar atentos e termos uma luz dinâmica personalizada, ajustada aos ritmos circadianos individuais e melhorar a produtividade, o humor e bem-estar de todos os que lá habitam. Portanto, a necessidade dos idosos é ainda mais imperativa, portanto, maior intensidade de luz durante o dia, transição para luz quentes no final da tarde, luz noturna quente de baixa intensidade para segurança sem prejudicar o sono. Portanto, o uso de domotização e tecnologias avançadas de controle de luz também estão aí, e eu expliquei há um bocadinho aquilo que a Chatron já está a fazer. A combinação eficiente dos dois sistemas, luz natural, luz artificial, é cada vez mais fundamental. E a base de estudos científicos que ainda não existem, que nós estamos também a tentar colaborar para chegarmos a normativas para fundamentar modelos de iluminação saudáveis, que é isso que nós pretendemos e que também estamos a tentar alavancar junto dos institutos e fazemos parte também do cluster do Habitat Sustentável, do cluster espanhol, portanto, e queremos também cada vez mais que este seja um tema que seja prioritário até para a saúde também das pessoas e que não vejam somente os tubos solares como poupança de energia. Qual é o payback do produto? Portanto, no fundo interessa o payback, mas ninguém se preocupa com o payback, com a duração da vida da pessoa que mora naquele espaço que não está a ser contabilizado. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Vamos ter agora, na continuação do que o Carlos falou, do bem-estar, uma apresentação feita pelo Pedro, em que vamos falar exatamente das questões de bem-estar. E esse bem-estar é físico, psicológico, é tudo aquilo que vai para além do edifício. O edifício, o Carlos já tratou aqui um bocadinho. Agora vamos entender quais é que são os danos e como é que eles podem ser minorados, e o Pedro vai-nos falar sobre isso. Força. Obrigado pela apresentação, obrigado à Ordem dos Engenheiros da Região Norte pelo convite para estar aqui. Antes de eu introduzir o tema, gostaria de me introduzir um bocadinho a mim para perceberem o contexto. É que, como fisioterapeuta que trabalhou 15 anos no IPSS, estávamos aqui a falar de bem-estar. Ora, como devem imaginar, 15 anos no IPSS não deve ter sido os melhores anos da minha vida em termos financeiros e em termos de estrutura de trabalho, estrutura física. E, portanto, aos 37 anos, na instituição onde eu estava, atingi o topo da minha carreira. Não me considerava nem no topo financeiro, nem no topo em termos de progressão profissional. Portanto, atingi uma fase ali complicada, com alguma desmotivação, em que atingi um estado de burnout. Com esta desmotivação partilhei com a minha irmã, que é engenheira do ambiente, trabalhou no Reino Unido e está neste momento a trabalhar nos Países Baixos, e quando eu lhe disse que estava a pensar em mudar completamente de área profissional, ela disse-me: Pedro, porque é que não exploras a área do saúde e bem-estar empresarial? Nas empresas onde ela sempre trabalhou, foi um departamento sempre muito forte,
e com um grande investimento por parte das organizações, não só em termos de estruturas, mas também em termos de cultura e mentalidade. E assim fiz uma certificação de Wellbeing Manager e desde então temos estado aqui na empresa, na Sumla, a trabalhar com algumas empresas, a fazer projetos e programas de saúde e bem-estar empresarial. Feita a minha apresentação, isto é o que eu tenho aqui para falar hoje com vocês, apresentar um bocadinho o tema, fazer um enquadramento do tema com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, destacar quais são os fatores de risco que devemos ter em consideração, quer ao nível individual, quer ao nível das organizações, apresentar-vos a norma portuguesa 4590 que saiu em outubro de 2023, portanto é recente, sobre o sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional e como efetivamente se pode impulsionar a saúde e o bem-estar dos colaboradores, quais são os programas e as medidas que existem. O que é saúde? A saúde é um conceito fácil de definir, mas difícil de atingir. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Fácil de definir, mas como eu disse, difícil de atingir. Ao nível corporativo, isto que é que entendemos como o bem-estar? Significa criar um ambiente que promova ativamente o contentamento quer do colaborador, quer da organização. O bem-estar organizacional assenta sobretudo em 6 pilares, que é o mental, o físico, o financeiro, o trabalho, a comunidade e o social. Estes 6 pilares são importantes para termos presente ao longo de todos os programas, porque vão estar quer no processo de avaliação, quer no processo da implementação dos programas. E vocês vão ouvir falar várias vezes da avaliação, porque só faz sentido fazermos algum tipo de medida e mudança na estrutura de uma organização se medirmos antes, durante e após, reavaliarmos, repensarmos o desenho que estamos a definir. Portanto, a avaliação é fundamental também e vai estar assente nestes pilares. O enquadramento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui destaco 2 objetivos, que é o 3, garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E neste aqui destaco o 3.4, que é onde é dado destaque a promover a saúde mental e o bem-estar. Ora, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram desenhados em 2015 e repensados em 2020 com o data final de 2030. Portanto, saúde mental e 2020, facilmente percebemos que em 2020 houve ali um marco que se fez repensar a nossa saúde mental e foi efetivamente o Covid-19, o tempo de pandemia em que fomos todos para casa, crianças para casa, portanto falou-se da saúde mental para toda a gente, desde os alunos, desde as crianças, desde os colaboradores, desde os idosos. Isto foi um ponto que foi muito falado e desde então continua a ser muito debatido e cada vez mais aceito por parte das pessoas e há estudos que demonstram que realmente a saúde mental é uma área fundamental na nossa saúde e há mais de 80% da população mundial já experienciou algum transtorno ao nível da saúde mental. Mas não há dados que digam qual é a percentagem de pessoas que recorrem a serviços para superar as dificuldades de saúde mental. Portanto, a saúde mental é fundamental e vão ver que todos os programas e aqui a questão do bem-estar ao nível organizacional para os colaboradores foca-se sobretudo nos cuidados com a saúde mental dos colaboradores. O outro objetivo que eu gostaria de destacar é o 8 e dentro deste aqui a questão de promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores. Portanto, se no 3 tínhamos a questão focada no colaborador, aqui no 8 temos a questão focada nas empresas. Como sabem, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados para os países das Nações Unidas implementarem a nível governamental. Contudo, e como também o Secretário-Geral na altura da criação diz, as empresas são vitais para atingir estes objetivos. Portanto, e aqui importa também destacar que as empresas não são obrigadas a definir um plano estratégico segundo os objetivos, mas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, efetivamente, quando implementados, trazem ganhos para as empresas, ganhos ao nível das condições que vão criar para os trabalhadores, mas também numa remuneração e num aumento da produtividade e aumentar os lucros. Este gráfico aqui demonstra efetivamente o investimento que tem sido dado ao nível das empresas com a saúde e bem-estar no Departamento de Recursos Humanos. Isto é um estudo de 2021, feito a nível mundial, e realmente demonstra que há um crescimento exponencial
no investimento e estamos a falar na ordem dos bilhões de dólares. Portanto, se em 2022 havia um investimento de 10 bilhões de dólares a nível mundial na área do saúde e bem-estar, estima-se que até 2026 esse investimento seja de 26 bilhões de dólares. Portanto, é realmente uma área que as empresas estão a apostar e realmente é uma área importante que devemos considerar. Fatores de risco. O que é que nós devemos ter em atenção quando falamos em saúde e bem-estar nas organizações? Existem sobretudo dois grandes fatores de risco, são os individuais e os coletivos. Os individuais talvez sejam os mais fáceis de avaliar, mas os mais difíceis de implementar mudanças. Aqui nos fatores individuais, o conceito work-life balance, certamente já ouviram falar, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que é a base para estarmos num ambiente saudável e sentirmos com saúde. Se esta balança não estiver equilibrada, facilmente entramos num estado de burnout, e se o burnout não for travado, e aqui lá está, o fator individual é fundamental, porque quando um colaborador está em situação de burnout, provavelmente não vai partilhar com ninguém e parte só dos fatores individuais para o mudar. E se está à espera que a organização mude alguma coisa para que aquilo não volte a acontecer, ou partilha com a organização e a organização toma uma mudança estrutural para realmente repensar o modelo de atuação, ou então o burnout pode escalar para uma depressão. Entrando na depressão, como devem perceber, o tratamento para a depressão não passa por tomar um comprimido ou uma vacina e já está curado, não. É um tratamento longo que implica baixas de longa duração. Como devem perceber a nível das empresas, uma baixa de longa duração implica a substituição do colaborador ou não. Quando isso não acontece, é sobrecarga para os demais e, portanto, não estamos aqui a aumentar a produtividade, estamos precisamente a fazer o oposto. E, portanto, isto é o que nós queremos evitar. Esta pirâmide aqui representa a pirâmide de Maslow e representa realmente as necessidades que nós temos que ter supridas para nos considerarmos bem. E, portanto, passa desde as nossas necessidades fisiológicas, a alimentação e os cuidados que temos de ter, segurança social, a estima e as realizações pessoais. Aqui no final do slide podem ver que realmente já existem normas que são legislativas para as empresas implementarem ao nível da promoção da saúde e segurança do trabalho, que devem ser cumpridas, as normas de segurança que já vemos em quase todas as empresas e é obrigatório, sinalética, cuidados de segurança, equipamentos e etc., que são pensados para a segurança física, mas para a nossa segurança mental e a segurança mental dos colaboradores ainda não existe nada vinculativo. Saiu, como eu disse no início, a norma portuguesa 4590 em outubro de 2023, que realmente são linhas orientadoras para as empresas começarem a implementar planos e programas que tenham isso em atenção. Fatores de risco coletivos e organizacionais, se calhar os mais difíceis de avaliar, mas se calhar depois de avaliados e conseguirmos chegar a alguma conclusão, os mais fáceis de implementar e de mudar. Aqui destaco a questão da liderança. A liderança, efetivamente, é um dos principais fatores de riscos organizacionais, porque é através dos líderes e dos elementos de chefia que os colaboradores vão receber as orientações da estrutura organizacional. Ou seja, se este líder não for um bom comunicador, se não conseguir transmitir e se não tiver uma comunicação transparente, vai pôr os colaboradores numa situação de descontentamento, vão se sentir sobrecarregados, não se vão sentir relacionados com a empresa e, portanto, isto é fundamental, definir bons líderes e formar bons líderes também, alinhados com a estrutura da empresa. O último, área de fator de risco para as organizações é, efetivamente, os locais de trabalho. Eu nesta área não vou alongar muito, porque como também já falaram antes e vão falar a seguir, isto é muito importante. O espaço físico do local de trabalho e aquelas duas imagens ali representam a mudança que se tem vivido, e eu também mais no final deixo dois links de duas empresas que fizeram novas instalações, e toda a construção das novas instalações foi feita a pensar numa construção sustentável e num espaço de well-being para os seus colaboradores. Portanto, não me vou alongar aqui muito mais. Aqui apresento-vos a norma portuguesa do Sistema de Gestão de Bem-Estar e Felicidade Organizacional. Como eu disse, isto é um bebezinho de 1 ano e 1 mês, foi em outubro do ano passado que ela foi lançada, e realmente isto é uma norma que pretende dar a conhecer às organizações o que são políticas, programas e cultura de bem-estar e felicidade organizacional.
Isto efetivamente é uma norma, dá algumas indicações, não é nada vinculativo e não é obrigatório. Contudo, no nosso entender, isto rapidamente passará de uma norma para um decreto-lei em que realmente as empresas vão ter que implementar medidas que tenham isto por base. Falando em base, neste slide, que são os 6 objetivos que vêm destacados na norma, conseguimos rapidamente fazer a ligação com os 6 pilares do bem-estar empresarial, que tem a ver com a questão mental, físico, o trabalho, o social, o espaço físico e etc. Portanto, queria destacar para o último a monitorização e avaliação contínua. Isto realmente é um aspecto muito importante, que não é só na área de saúde e bem-estar. Eu acho que nós em Portugal não temos por hábito avaliar e repensar aquilo que fazemos. Fazemos e às vezes somos levados pela impulsividade, fazemos, implementamos a mudança, não correu bem, vamos fazer outra vez, mas não vamos ver o porquê que não correu bem. E se nós não avaliássemos isso, também não íamos conseguir chegar aqui a estas conclusões. Isto aqui realmente, para nós implementarmos um programa de bem-estar organizacional, temos que saber o que é que vamos fazer. Se nós não auscultarmos os colaboradores, se nós não avaliarmos o que é necessário, não vamos perceber onde é que vamos, qual é a mudança que vai ter impacto. E aqui conseguem perceber, isto está por hierarquia, o top 3 das medidas que os colaboradores identificaram num estudo que foi feito pela Deloitte recentemente, realmente o top 3 por ordem é a flexibilidade do horário, a possibilidade de trabalho remoto e, em terceiro lugar, a remuneração financeira. Isto é o top 3. Claro que isto só é possível saber que vamos criar uma medida para melhorar o sentimento de bem-estar do colaborador se mudarmos isto. Se não fizermos esta avaliação, não vamos conseguir chegar à conclusão e implementar medidas que realmente tenham sucesso e tenham um impacto ao nível da saúde dos colaboradores. Depois temos aqui, em quarto lugar, os programas de saúde e bem-estar. O quinto lugar, a comunicação transparente. Muito importante também, como eu falei, a questão da liderança, e uma comunicação transparente é fundamental para que realmente o modelo de saúde e bem-estar tenha impacto. A possibilidade de licenças familiares e, por último, a cultura de apoio. O medir não é uma medida, é mais um destaque que eu quero dar, porque realmente nós temos que fazer estas medições constantes. Nós fazemos-lo com escalas de avaliação aferidas e validadas para a população portuguesa, contudo, isto pode ser feito de uma forma muito mais informal e por cada empresa, e sobretudo na área dos recursos humanos trabalham muito isso, quando basta fazer um questionário, agora tem que se usar a mesma ferramenta no início, a meio e no fim, para depois realmente fazermos aqui um plano bem estruturado e com impacto. O impacto é algo que eu quero destacar aqui, que não adianta nada uma empresa dar aos colaboradores um programa de bem-estar, agora vamos pôr aqui um entre parênteses, ou seja, disponibilizam na empresa à quinta-feira de manhã, das 9 às 10, aulas de pilates para todos. Estão a dar o espaço de trabalho, estão a dar um horário de trabalho para os colaboradores poderem fazer uma atividade física. Quinta-feira às 7h30 da tarde recebem um e-mail com um projeto que têm que fazer para apresentar na segunda-feira de manhã. Ok, acontecem exceções, pode acontecer um trabalho que tem mesmo que ser feito, mas se isto é a regra, não adianta nada em estarem a dar aulas de pilates, cestinhos com fruta e coisas, comidas saudáveis, se depois a cultura da empresa continua a ser esta. O plano e o programa só faz sentido se realmente for desenhado desde cima para baixo, e toda a estrutura tem que estar alinhada com esta medida, porque senão não faz sentido e realmente não vai haver impacto. E depois não é o programa que está mal definido. O programa e a empresa até contratou esse serviço, mas se depois toda a estrutura não está ali alinhada, aquilo realmente os colaboradores não aderem. E também existem estudos. 87% dos colaboradores que têm acesso a programas destes, apenas 23% os frequentam. Isto se calhar traduz muita coisa. O que é que as empresas ganham com os programas que possam implementar? Estas percentagens foi do mesmo estudo realizado pela Deloitte em 2021, e realmente existe evidências que comprovam que vai haver maior reconhecimento da empresa por parte dos colaboradores e por parte dos clientes, um maior comprometimento, a fixação dos colaboradores também vai ser aumentada, a inovação e criatividade, a produtividade, um ambiente saudável, como já falámos e vão falar a seguir com os restantes colegas, qualidade do serviço prestado, a redução da taxa do absentismo e a redução do burnout profissional. Isto são algumas percentagens deste estudo.
rapidamente, se fizerem pesquisa, que vão perceber que realmente isto está mais do que fundamentado, mais do que evidenciado, e também por causa disso é que tem havido um forte investimento na área dos recursos humanos com os programas de saúde e bem-estar. E então, e o que é que são aqueles programas que nós podemos implementar através também, aqui no nosso caso, com a nossa empresa, mas também, como eu queria dizer, isto são programas que podem ser como prestação de serviços, mas só faz sentido se toda a estrutura da empresa estiver alinhada com esta metodologia. E isto podem ser individuais e de grupo. Os individuais podem ser as office massagem de relaxamento, que podem ser feitas no local da empresa ou no spa. Os treinos personalizados de personal trainer, que também podem ser feitos ou no espaço físico ou em parceria com o ginásio. Áreas mais especializadas, terapia da fala com especialização na comunicação de excelência ou coach focal. O que é isto? Cada vez mais as empresas apostam na formação dos seus colaboradores e, como eu falava na questão dos líderes, também é importante aqui saber comunicar. A área comercial, áreas de chefia, apresentações em público, isto pode ser trabalhado e é uma medida que também está abrangida pela questão do well-being para as empresas. Depois, cuidados de saúde, consultas de nutrição, fisioterapia, medicina, podologia e até serviços de estética também podem ser disponibilizados para as empresas facultarem aos colaboradores. Os coletivos. Aqui nos coletivos nós temos um programa de 12 palestras, uma palestra por cada mês, e aqui as palestras tanto podem ser presenciais como online, mas eu queria aqui falar daquela questão que disse anteriormente, que é, isto só faz sentido quando desenhado em conjunto, porque as palestras que nós temos por base poderão não fazer sentido, e isto pode ser em palestras para o desenvolvimento pessoal, podem ser palestras de desenvolvimento profissional, podem ser palestras específicas sobre uma área que a empresa até queira acrescentar ao nosso portfólio, e isto só faz sentido quando trabalhado em conjunto. Depois temos as atividades de grupo, o voluntariado social, atividades físicas e coletivas, podem desde ser grupos de BTT, caminhada, corrida, trail, e pensando aqui nas atividades físicas de grupo, e pensando nos pilares do bem-estar, nós numa atividade de grupo deste género, uma caminhada em grupo, estamos a trabalhar a questão do pilar do físico, o social, comunidade e o mental. E isto vai aqui só numa atividade que nós às vezes nem pensamos muito bem no porquê, estamos aqui a superar logo 4 dos pilares fundamentais do bem-estar. E realmente isto é importante, estas atividades de grupo, mas também as individuais, e isto tudo alinhado permite que haja realmente impacto ao nível do bem-estar e, consequentemente, para a produtividade das empresas. Para fechar, não vou pôr os vídeos a dar, isto são os 2 exemplos que eu falei de empresas que fizeram a mudança das instalações, a PHC e a Cofidis em Portugal, e eles realmente passaram de instalações antigas para umas instalações novas construídas de raiz, em que toda a construção do edifício foi pensada na questão da construção sustentável e também os espaços físicos pensados para o bem-estar dos colaboradores. Eu depois posso partilhar a apresentação, podem procurar nas redes sociais ou até mesmo na internet, que isto realmente foram 2 exemplos que nos foram partilhados e que realmente tiveram muito impacto. Pronto, é tudo. Muito obrigado. Qualquer questão, depois no fim poderemos discutir. Pedro, muito obrigado. De facto, quem não gostaria de trabalhar numa empresa que cumprisse tudo isso, acho que ansiamos todos por lá chegar. Vamos ouvir agora a Maria Santos, que vai nos falar exatamente dos edifícios e ver como é que nós conseguimos, através de certificações, encontrar um mundo melhor. Vamos ver quais são um momento de partilha aqui. Muito boa tarde a todos. Primeiro de mais, gostava de agradecer aqui o convite para virmos explicar aqui um bocadinho o que é a certificação WELL e quais são os benefícios. A certificação é muito longa, mas eu vou tentar em 15 minutos fazer-vos entender quais são os benefícios dela na prática. Isto é uma certificação que nasce em 2014 nos Estados Unidos. Ela tem por de base estes níveis que muitos já ouviram falar, do LEED também, que é o bronze, o silver, o gold e o platino. E ela vai alinhar aqui com 2 parâmetros diferentes daquilo que nós estávamos habituados a ouvir, que é a parte ambiental, não é? Portanto, nós ligamos muito sustentabilidade ao ambiente, mas sustentabilidade tem a parte social e a parte económica. Então, o WELL ele vai tentar meter na prática, nos edifícios, aquilo que é
que nós dizemos o S e o G do ESG nas empresas e dos relatórios de sustentabilidade. Como é que é esta abordagem, assim, para nós entendermos? É uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que é um sistema de certificação normal como o LEED ou como alguns sistemas portugueses, o LEED A e dentre outros ambientais. Ele tem uma parte física no edifício, uma parte de políticas e uma parte de operação. Esta certificação é das poucas que tem de ser certificada exatamente para ir monitorizando aquilo que são as políticas e os parâmetros que são obrigatórios irmos revendo. Dentro do WELL existem várias categorias. Eu vou passar brevemente as categorias, não vou entrar nos pontos, vou dar-vos uns highlights de curiosidades engraçadas sobre cada uma, mas tudo aquilo que vocês veem, o ar, a água, a nutrição, a luz, o movimento, o conforto térmico, não tem nada de eficiência energética por detrás, tem de saúde dentro dos edifícios. É possível nós termos esta certificação para aquilo que é um edifício de raiz, mas também podemos ter para aquilo que são edifícios de operação, que é o lado direito do mapa. Ao nível daquilo que são os principais impactos, portanto, nós passamos mais ou menos 90% do nosso tempo dentro de um edifício, ok? Esta certificação, ela nasce para os escritórios e aquilo que eu vou-vos dar de medidas são mais relativamente aos escritórios, mas ela é possível também na parte residencial atualmente. Claro que o objetivo é que, se nós passamos 90% do nosso tempo dentro de 4 paredes, como é que nós vamos ativamente melhorar este dia no escritório e na nossa casa? Eu vou passar por alguns princípios, quer da luz, quer daquilo que é o movimento e tudo, mas tentar dar-vos uma visão ativa do que é que são medidas dentro do edifício. Aqui é só um bocadinho para vocês entenderem, o WELL realmente nasce em 2014 e vai evoluindo, não é? Portanto, estas certificações existem cada vez mais pedidos e elas vão evoluindo. Ela passa do edifício para a parte comunitária, para um projeto mais evoluído da primeira standard, vai para um sistema de certificação que é o chamado Health and Safety, que é anual, por exemplo, de medidas de saúde dentro dos edifícios em operação, até uma visão mais abrangente ainda daquilo que são os projetos pilotos do WELL. O ar. Nós, como vos disse, isto é saúde, então é qualidade do ar dentro do edifício. Nós não só vamos monitorizar a qualidade do ar, como nós vamos colocar medidas para melhorar a qualidade do ar dentro deste edifício. Por exemplo, tendo a capacidade de abrir as janelas de maneira diferente, ok? Ou sinalizando os ocupantes, portanto eu dei-vos uma ativa, agora vou-vos dar uma de política, sinalizando os ocupantes de que o ambiente lá fora está poluído. Por exemplo, há um fogo lá fora, as partículas lá de fora vão entrar para dentro do nosso edifício, então vamos sinalizar, não abram as janelas durante X de tempo porque o ar está poluído. Então, é as duas medidas. Ele não anda. Está o quê? No preto? Eu estou a carregar o verde. Mas eu acho que o problema técnico... Mas eu posso vos dizer mais medidas sobre aqui o ar. Já andamos muito rápido. Vamos lá. É um bocadinho lento. A seguir vamos ter a água, não é a nutrição, é a água. Ele está mesmo lento. Água, pronto. Vamos lá, o que é aqui a água? É a qualidade dos indicadores da água que nós bebemos. Isto vai desde a água da torneira, portanto, temos de medir a água da torneira dos sítios onde nós vamos beber, para que elas não tenham, por exemplo, muita turbicidade, qual é o sabor, portanto, vai haver aqui vários parâmetros, mas também motivar as pessoas que estão dentro dos escritórios, ou das casas, depende um bocadinho, a irem beber água. Então, vamos colocar medidas ativas para que eles possam ir a bebedouros frequentemente e se movimentam para ir aos bebedouros. Agora, está muito lento. Mas, nutrição, vamos lá.
parte nutricional também é importante. Vamos ter duas coisas, duas medidas ativas, que é as políticas, deixar entender aqueles que estão dentro dos edifícios qual é o valor nutricional, não darmos, por exemplo, alimentação com tanto açúcar, temos mais diversidade, mas promover espaços em que as pessoas, por exemplo, em escritórios, possam aquecer as suas comidas, comer em grupo, de grupos diferentes. Na luz, eu acho que já falámos aqui muito da luz, sim, nós vamos ter aqui muitas medidas acerca do que é a luz natural dos edifícios, pode ser feita através de lá está, tubos realmente de luz, mas também estudarmos a luz direta ou indireta dentro dos edifícios e, se for artificial, fizermos exatamente a mímica daquilo que é o sol, daquilo que é a luz do sol e a coloração da luz do sol. Vai ser muito importante as duas coisas, a cor e a luz. O movimento também vai haver coisas ativas, portanto, de arquitetura, de raiz, da parte das especialidades também, por exemplo, criar umas escadas, que é o que temos aqui, que conectem todos os pisos para que as pessoas tenham a vontade de subir as escadas, mas também medidas que são de políticas para as empresas que queiram adotar esta certificação, como, por exemplo, pagar o ginásio, pode ser uma situação, ou dar uma percentual de pagar o ginásio, ou criar, por exemplo... isto já se vê muito que o LEED também tem, mas criar, por exemplo, espaços como um sítio para colocarem as bicicletas e poderem tomar duches, por exemplo, também vai existir aqui. De conforto térmico, lá está, vamos ter aqui medidas de realmente termos medidas mais eficientes e que sejam mais eficientes no sentido de aquecer o espaço para que todas as pessoas se sintam bem, por exemplo, pavimentos radiantes, mas também políticas, inclusivamente, onde é possível a pessoa vir conforme é que a sua temperatura corporal, portanto, não vir obrigar as pessoas a virem de fato se elas tiverem muito calor. Ao nível do som, portanto, o som realmente é uma das principais causas, nós falaram de burnout, mas é uma das grandes causas de burnout é o ruído. Então, uma das coisas que o WELL realmente leva muito em conta é o som, ok? Ele vai criar medidas normais de acústica que nós já vemos nos nossos edifícios, mas também medidas acrescidas, por exemplo, termos um sound masking em aquele que são ambientes de trabalho abertos, que é para as pessoas não terem a sensação de estarem a ouvir tanto e ficarem tão distraídas, e isso faz com que realmente o cérebro tenha muitos problemas depois, posteriormente, pela esta over-informação sonora dentro dos nossos ambientes de trabalho. Os materiais, nós vamos querer ter materiais que não tenham químicos para os ocupantes, ok? E isto vai desde as tintas não terem aquilo que nós chamamos de compósitos orgânicos voláteis, que são o cheiro de novo. Quando as pessoas dizem o cheiro de novo, não é bom. O cheiro de novo são couves e isso normalmente devemos deixar passar tempo até que aquele cheiro de novo desapareça, porque ele entra nos nossos pulmões, ok? Então isso é, por exemplo, uma das coisas que nós dizemos para colocar, portanto, baixar esse cheiro a novo, que na verdade são compósitos orgânicos voláteis, ou outros químicos que também existem, são N's, os créditos, é muita situação sobre os materiais, e depois vai a políticas, inclusivamente. Por exemplo, com que produtos de limpeza nós vamos limpar o nosso edifício, se for detalhado. Por exemplo, as lexívias são muito tóxicas, por exemplo, para os nossos pulmões também. E depois tem duas categorias, a mente e a comunidade, que vou falar a seguir, mas que são tudo acerca de privilegiar a parte de bem-estar dentro dos edifícios. Vai desde implementar plantas, por exemplo, ou de imagens que remetam à natureza para tranquilizar a nossa mente, a também dar espaços de, por exemplo, espaços de relaxamento, como vocês veem aqui, em que realmente existe a política da obrigação de que as pessoas não podem trabalhar naquele espaço. Isso são algumas das medidas que são o objetivo mesmo de nós libertarmos a nossa mente dentro dos nossos edifícios. E por fim, a última categoria, que é a comunidade, são tudo políticas, aqui realmente são só políticas, tirando o espaço de amamentação, de políticas de conseguirmos ter diversidade dentro das empresas, inclusão dentro das empresas, melhores medidas de saúde dentro das empresas. Também existem para edifícios residenciais, mas é um caso um bocadinho à parte. E aqui tem só o processo mais simples, de que realmente é um processo de certificação WELL.
Nós começamos por ter uma análise inicial, vamos para uma fase de estratégia, o que é que vamos implementar neste edifício. Existem 180 créditos disponíveis, apenas 100 é o máximo, portanto é preciso trabalharmos todos em conjunto para ver o que é a medida que mais se adequa. Passamos para uma fase de submissão com as entidades certificadoras e no final da obra temos o nosso selo. Temos durante a fase de pós-construção, portanto, lá, como eu disse, isto é uma recertificação, não é vitalícia, é preciso depois haver uma metodologia em que vamos fazer os testes de desempenho e verificar que as medidas que não são estruturais, mas que são de política, estão a ser implementadas. E porquê que isto é importante? Porquê que isto nos vai ajudar aqui a aumentar a nossa neutralidade carbónica? Porque estas medidas todas em conjunto também têm por detrás muitos dos que são os edifícios sustentáveis, em que não é só ligado ao ambiente, mas também à parte social. Por fim, nós deixámos aqui só realmente, isto é a perspectiva do futuro. O EL em Portugal, posso-vos dizer que no início de 2019 nós tínhamos um ou dois edifícios a percorrer em Portugal. Nós neste momento já temos edifícios com certificação EL, um no Algarve e um em Lisboa. E cada vez mais nos procuram à procura desta certificação, porque efetivamente ajuda na construção do edifício, nas medidas que são precisas para o edifício em si, mas também naquilo que são políticas das empresas que muitas vezes se encontram perdidas do que é realmente a estrada que elas devem ir ou não. E terminei. Obrigada a todos. Obrigado, Maria. Obrigado por este partilho aos três. Eu agora convidava o Pedro e o Carlos a juntarem-se a mim para um momento de perguntas e respostas. Se ainda não tivermos ninguém que queira introduzir uma primeira questão, eu se calhar dirigia a primeira questão ao Carlos, que tem a ver exatamente com a iluminação. Nós, como disse muito bem, ainda falta alguma certificação, falta alguma legislação sobre este tipo de iluminação. Nós, se calhar, ainda estamos no Decreto-Lei 243/86, no que é relativo à área de iluminação e postos de trabalho, em que é necessário ter uma determinada altura, pé direito livre, e a parte da iluminação não é contabilizada e, portanto, é possível termos postos de trabalho sem iluminação, mas, pelo que diz o Pedro, isso é algo muito mau. Prevê que haja a curto prazo, ou sabe se há alguma evolução ao nível da legislação que venha a permitir alterar todo este contexto de iluminação em postos de trabalho e também em residencial, dado que hoje em dia ainda há aí a legislação mais anterior e remete-nos para o regime de 1951. Qual é que é o seu conhecimento sobre o enquadramento legal de todas estas propostas que nos fez? Assim, em termos legais, eu não sou a pessoa mais indicada, se calhar aqui a minha colega do painel. De qualquer forma, o que nós temos feito e temos tentado fazer é dar o nosso contributo para que institutos, organismos, façam esses estudos e, com base nesses estudos, haja lobby para que os governos consigam alterar a legislação. Porque se nós apresentarmos provas concretas com estudos de entidades credíveis, em que está comprovado cientificamente que isso, por exemplo, uma medida vai reduzir, por exemplo, à saúde de um país, portanto, ao Orçamento Geral do Estado para a saúde, 20% do orçamento, se as pessoas tiverem saúde, seja mental, seja física, seja outra maleita qualquer, portanto, aí trata-se de um investimento. Portanto, nós não estamos nós como cidadãos, acho que deveremos exigir, porque é bom para a saúde das pessoas e é bom para o bolso do contribuinte, no qual eu me incluo, obviamente. Sim, exatamente, e isso leva-nos aqui à situação de que o Pedro identificou muito bem, que é a parte da saúde e como é que todos estes fatores que a Maria também referiu, realmente a luz, a temperatura, todo esse conforto
impacta no utilizador. E vamos focar, se calhar, primeiro apenas nos postos de trabalho, porque também a Maria foi isso que mais desenvolveu. Pedro, nesse caso, como é que vê a introdução nestes últimos anos, e fez muito bem a sua referência àquela data crítica que é o Covid, não é? Em que todos nós fomos, de certo modo, afetados, sobretudo ao nível psíquico, porque fomos obrigados a ficar confinados a um espaço único, com as melhores ou piores condições, às vezes nem sequer tínhamos isso como referência. Como é que vê a mudança de paradigma no pós-Covid, que aqui é por demais evidente nos postos de trabalho? E depois vamos falar também da habitação, mas para começar nos postos de trabalho. Sim, efetivamente o ano de 2020 foi um ano fulcral na mudança de mentalidade, porque realmente tivemos que olhar para a nossa saúde mental com outros olhos e com mais cuidado e implementar medidas para que as famílias e todos nós que estivemos confinados em casa regressássemos para o trabalho com melhores condições, porque o que nós vivemos durante aquele período de confinamento levou a que realmente as organizações e quem estuda as áreas da saúde mental tivesse esse cuidado, porque já íamos lesados, por assim dizer, regressar ao trabalho em ambientes que também não estavam a favorecer a nossa saúde mental e, portanto, isso foi repensado e acho que podemos considerar que o ano 2020 foi um marco de viragem para realmente a saúde mental nas empresas e acho que tem sido positivo e há uma evolução que se tem verificado porque cada vez mais há procura para implementar medidas e redefinir estratégias nas empresas considerando a saúde e bem-estar dos colaboradores. Isso acho que realmente tem sido verificado e acho que o nosso governo está a corresponder porque já criou a norma portuguesa em 2023 e isto, como eu disse na apresentação, parece-me que brevemente deixará de ser uma norma e passará a ser um decreto-lei com algo mais vinculativo para as empresas realmente o fazerem. E acho que realmente é fantástico, dado que vimos de uma base muito, muito precária. Aliás, pelo inquérito que apresentou, os 3 pontos-chave que identificavam era salários, era trabalho remoto e horário livre. Portanto, isso é o que mais buscam e esquecem-se da qualidade de estar e qualidade do bem-estar. Na sua apresentação foi por demais evidente que os 3 pontos-chave, que já eram antes do Covid, continuam a ser, que é muito materiais e muito pouco ligados, de facto, ao bem-estar. E com isto eu passo para a Maria. Maria, muito obrigado também pela sua apresentação. Na apresentação da Maria, é incrível como nós, através da classificação do UEL, e sendo eu arquiteto, sou arquiteto responsável pela REFAI, que é a área de projetos da Sonai Sierra, uma empresa do Grupo Sonai, nós abordamos logo de imediato o UEL como 4 pontos, portanto, a iluminação, aqui representada pelo Carlos, a temperatura, a acústica e o último ponto... Movimento. E o som que era o mais importante. De repente a Patrícia, a Maria passa-nos para 12 pontos, 10. Se eu só tenho dificuldade em cumprir 4, imagino como projetista como é que eu vou cumprir 12. Como é que eu hei de fazer isso, Maria? É só um mundo perfeito que é difícil de se fazer, não é? A culpa não é dos arquitetos, desde já. Excluo-me já dessa situação. E também não é dos engenheiros, pobres dos engenheiros que aqui estão, que nos têm que, ainda por mais, aturar os arquitetos. Como é que nós conseguimos dar a volta a isso? Como é que nós implementamos, efetivamente? Exatamente. É isso. É assim, eu acho que a primeira parte, que isso vem muito da nossa metodologia, é realmente nós termos este conjunto de guidelines e trabalharmos com cada especialidade a entender realmente o que é que faz sentido, ok? Como eu disse, são 180 pontos para 100 que estão aquilo que é o máximo, ok? Portanto, existe realmente a capacidade de nós escolhermos o ponto que mais se adequa, ok? Há muita parte da arquitetura? Sim, há muita parte da arquitetura. Há alguma parte das especialidades, principalmente em ventilação e... Acústica, sim. Mas também há muito com o cliente. Nós fazemos um trabalho muito maior, efetivamente, com uma certificação L, com o cliente em si, porque há muitas medidas, muitas políticas, muitos questionários que são necessários entender se querem ou não querem ser feitos. Então, o maior trabalho, para ser sincera, é com o cliente, mais do que a arquitetura. Comportamental.
Estamos aqui a situação comportamental é a chave nesta classificação, isto é, muitos dos parâmetros que aqui estão têm a ver com comportamentos e não só exclusivos em termos de construir, não é? O que é Maioritariamente, engraçado, sim. estando nós aqui na Ordem dos Engenheiros, a falar com arquitetos e, no fundo, muito mais ligados aqui ao Pedro, em que tem a ver com comportamentos, como é que nós estamos nestes espaços, porque é verdade, os espaços, nós reagimos aos espaços e essa forma de reagir nem sempre é favorável. Quase todos querem fugir dos postos de trabalho. Isso é o primeiro ponto. Mas diga-me. Bem, eu posso-vos dizer, porque eu trabalhei num edifício L, eu não queria sair tanto de um posto de trabalho quanto isso, mas Consegue vendê-lo bem, pronto, pelo menos isso. por experiência, mas de qualquer forma, eu acho que, claro, é muito importante, não é só o espaço construído, é como é que nós o vamos viver, não é? E pensarmos, eu acho que isso é o positivo de uma certificação L, é que nos obriga a pensar como é que efetivamente, como usuários, nós vamos viver aquele espaço e como é que vai ser a vida daquelas pessoas naquele espaço. Eu acho que isso é o que tem de acrescentar mais de mais-valia uma certificação como esta. O que é ótimo, porque voltando para a situação comportamental, eu se calhar peço outra vez ao Pedro que com o microfone me diga como é que nós conseguimos, de certo modo, alterar os comportamentos dos nossos líderes, que há pouco disse que eram os mais difíceis de encaixar, embora quando fazemos os testes, a avaliação dos nossos colaboradores também não seja muito diferente dos líderes, porque se forem eles os líderes, também só vão pensar produtividade, dinheiro e tempo. Como é que nós conseguimos alterar esses comportamentos e, dentro da sua experiência, obviamente, o que é que pode partilhar connosco em relação a isso? Sim, efetivamente, quando nós falamos que o fator de risco pode ser um líder, o líder é um fator que está dentro dos coletivos, mas acaba por ser um fator de risco individual, porque o líder é uma pessoa e há de ter as suas características pessoais e individuais, mas não nos podemos esquecer que é um líder que representa toda uma organização e isto tem que estar muito alinhado, e aquilo que nós verificamos é que quando nós temos a hierarquia de uma organização muito próxima, conseguimos ter um melhor programa e uma implementação destas medidas, isto é, quando nós não temos a direção fechada num gabinete que não se cruza com os colaboradores de chão de fábrica, por exemplo, isto realmente não vai haver mudanças. Agora, quando temos uma direção que vem ao chão de fábrica, que está com os colaboradores, que se envolve com os colaboradores nas medidas de bem-estar que são implementadas, realmente eles veem que isto é para todos e não há aqui a distinção de medidas para a direção, de medidas para os administrativos, de medidas para os operários. E aqui é que há a grande mudança, e é quando isto é um programa definido para todos e toda a organização e todas as empresas, tem que ser criado. Agora, efetivamente, falando na área da construção, nós não conseguimos estar a fazer as mesmas medidas para todos, mas temos que pensar em medidas para os construtores e também para os arquitetos, para os engenheiros que estão no escritório, e eles têm que haver aqui um sentimento de igualdade, e isto realmente faz logo, é muito impactante para os colaboradores terem uma melhor percepção da empresa e realmente sentirem que a empresa está preocupada com o bem-estar deles, porque isto realmente tem que ser sentido e não pode ser simplesmente implementar medidas para os outros fazerem, têm que os fazer todos, e isto é engraçado. E só a título de curiosidade, eu quando fiz a certificação tínhamos no grupo colegas de Angola, e a realidade de Angola é completamente diferente da nossa. Mas tínhamos um colega que estava a fazer a certificação e ele era muito engraçado, era professor de Kizomba, e as medidas dele eram mesmo dar aulas de Kizomba nas empresas. Ele ia bater à porta do presidente e trazia ao presidente, também tinha um caráter muito pessoal e que lhe dava para fazer isso, mas trazia ao presidente da organização para fazer Kizomba com os colaboradores, e ele dizia, e realmente só assim é que isto faz sentido, e só assim é que as organizações vivem uma cultura de bem-estar. Não pode ser algo que seja para os outros fazerem. Vamos a falar de comunidades. Certo. Comunidades, e eu agora passava para o Carlos, por favor, em relação a comunidades, estamos a falar também de comportamentos e estamos a falar de algo que foi muito referenciado na sua apresentação, da importância da luz do dia e da importância desse bem-estar do nosso relógio biológico, não é? Aquelas dos não 9 to 5, mas desde o dia do nascer do sol até não nos esquecermos que temos que ir embora porque já é noite
e o dia já acabou. No vosso produto, isso é possível. O que é incrível, porque conseguir atingir 25 metros de distância é mágico. Há pouco tempo eu não imaginava que nós conseguíssemos daqui até o outro lado ter um raio de sol que nos entrasse, isto quase parece, se calhar, uma letra de alguma música, mas um raio de sol que atravessasse todo o espaço e que nos levasse até o outro lado. Quando nós temos o vosso produto, que tem, pelos exemplos que nos apresentou, não só espaços públicos, mas também espaços privados, têm tido algum feedback ao nível de bem-estar relacionado com essa luz que não existia e que foi transformada pelo vosso produto? Sim, temos tido bastante feedback positivo, como é óbvio. Aliás, o mais difícil é explicarmos, porque há muitas pessoas que não conhecem. O mais difícil é a pessoa conhecer, a partir daí ela já é um vendedor nosso. Sim. Portanto, por nato, porque tem em casa e aquilo é fantástico. Para já não gasta energia, mas, por exemplo, tenho uma casa de banho interior. Portanto, e passa a ter uma casa de banho com a luz natural o dia todo. Portanto, aquilo não é só a economia da lâmpada que ia lá estar o dia todo, é muito mais do que isso. Portanto, muda a vida, a própria felicidade da pessoa. Chega ali, fica toda contente e pá, então já estou aqui num ambiente, não estou a pagar nada. Pronto. Exato. Isto no ambiente industrial de fábrica é também muito evidente. Por exemplo, que há fábricas que não têm nenhum tipo de preocupação com a iluminação. E então, de início, nós instalávamos tubos solares porque ele ia reduzir a quantidade de luz. Muitas vezes esquecíamos, deixava a luz ligada e tinha tubos, luz, tudo ligado. Nós, não pode ser assim, nós temos que ter aqui medidas de intervenção. Muitas das vezes usam 6.500 Kelvin, de 12 horas, ou durante todos os turnos, e a pessoa nem sabe se está a chover, se está a dar sol, o que é que está, portanto, o que é que se passa lá fora. Portanto, isso aí é mau para a saúde das pessoas. A partir do momento em que nós metemos os tubos, não sei o que mais, algumas pessoas até nos passam no corredor. Portanto, é esse feedback. Eu também já agora gostava só de dar aqui uma palavrinha no tema anterior, portanto eu também sou líder, sou empresário e também lido com uma equipa e também sei o quão difícil é. Eu estou do lado do líder. Sim. Eu compreendo tudo o que o nosso colega de painel disse. E a pergunta de $1 milhão é que medida, que opção tomar, porque nunca se agrada a todos, extremamente difícil. Existem os questionários da avaliação em termos da qualidade, etc., e que nós temos o feedback, em que nós também retornamos e também temos o feedback deles, portanto, e tem que haver muito diálogo, é uma aprendizagem contínua. Nós estamos há 25 anos no mercado e em 25 anos posso dizer que eu já mudei de opinião 500 vezes. Não foi mal. Atualmente, ainda hoje aprendi aqui muita coisa. Portanto, o próprio líder tem que estar sempre em formação contínua. Há realidades completamente diferentes. E a minha preocupação aqui enquanto tema é a luz, mas todas as outras abordadas também são minha preocupação, portanto, e cada vez mais o próprio líder tem que estar aberto a aprender, portanto, e se estiver aberto a aprender, aberto a certificar-se. Exato. Carlos, eu pedia só que passasse então à Maria para encerrarmos, e a última questão é, em 2019 tínhamos um caso em estudo, em 2024 temos 2 casos já registrados, já cumpridos. Qual é a previsão para os próximos 5 anos? Posso-vos 10 no próximo ano? Fantástico, é o mínimo. Fantástico. Eu pedi 5 porque tinham passado 5 anos até chegarmos ao dia 2, não é? Estamos numa exponencial. Estamos aqui. numa exponencial. Sim, sem dúvida. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, queria agradecer ao painel, foi um gosto também ao convite da Ordem dos Engenheiros da Região Norte e esperamos vos encontrar na próxima oportunidade. Muito boa tarde a todos.